está começando mais um programa Circuito Uberlândia. Hoje nós temos 3 convidados especiais e a gente vai conversar um pouco sobre o equilíbrio, sobre o comportamento dentro da relação familiar. Nós estamos com 3 convidadas, a Maria Irene, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, o seu histórico. Você é de Uberlândia? Então, meu nome é Maria Irene, eu não sou de Uberlândia, eu sou de Ribeirão Preto, né, mas estou em Uberlândia já há alguns anos. Eu vim para Uberlândia para fazer faculdade e depois me instalei aqui, comecei a trabalhar, né, constituí família em Uberlândia e nunca mais saí. Gosto muito dessa cidade, eu acho que ela recebe bem as pessoas que vêm de fora, né? E estou muito feliz aqui, estou muito bem. Eu sou professora da UFO, da universidade, né? Sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho formação na educação e na psicologia. Atualmente eu estou no curso de pedagogia, no programa de mestrado e doutorado da universidade, coordeno um grupo de estudo e pesquisa sobre psicopedagogia. Então essa tem sido aí a minha experiência atualmente. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre comportamento. Dentro da família, entre os amigos. Ótimo. Não é? Tá bom. E do meu lado, a Marcionila, uma amiga antiga. Fala um pouco pra gente sobre o seu histórico. Então, eu também não sou de Uberlândia, mas estou aqui há 32 anos na universidade. No curso de psicologia e trabalho em clínica psicanalítica dentro da universidade, que é a paixão da minha vida. Eu gosto muito desse assunto que vamos conversar hoje. Acho que tenho um pouco de experiência nisso, né? E espero passar para os nossos amigos telespectadores um pouquinho dessa prática da gente, sobre como conviver bem e com isso melhorar a vida dos nossos filhos, dos nossos cidadãos, né? É isso. Muito bem. E a irmã Ilar, minha nova amiga, né? É um prazer enorme a senhora aqui com a gente. Pois não, Luiz Cláudio. Conta um pouco pra gente da sua vida aqui em Uberlândia, da época da Escola das Irmãs. Pois é. Sou de Jardinópolis, perto de Ribeirão Preto, uma cidade pequena. Como o seu Virgílio falava, sou uberlandina. Tem os uberlandenses e os uberlandinos. Nós temos 3 uberlandinas aqui. Uberlandinas, né? E fui criada numa família de italianos. Educadora. Né? Tudo de boa gente. E faz 50 anos que eu estou aqui em Uberlândia. E a senhora tem uma vasta experiência nessa área de educação. Sim. No Colégio das Irmãs. Sim. Irmã Ilar, dessa época para cá, as mudanças no comportamento. Nessa mudança de época, os valores são os mesmos, não mudam. Como, por exemplo, a gente fala na espiritualidade. Jesus Cristo foi ontem, hoje e sempre o mesmo. O que mudam são as épocas. As crianças daquela época cresceram. Hoje elas são pais. Mas elas vivem outras circunstâncias que nós não vivemos. Porque a tecnologia, o progresso, tudo isso que a gente vê no sentido macro, influencia o sentido micro, que é o da família. Então essa influência que a família recebe, não é? A criança vive outra época e nessa época que ela vive hoje, ela às vezes perde o sentido dos verdadeiros valores. As crianças da época da senhora. A senhora era educadora há quantos anos atrás? 70, eu estou com 79. Vamos dizer, há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Essas crianças que estavam sendo educadas, hoje são pais. São pais e avós. Elas foram educadas sobre alguns princípios. Sim. Diferentes dos princípios de hoje, os princípios são os mesmos. O que muda? Os seus filhos estão tendo uma educação diferente do que essas crianças na época, 50 anos atrás, tiveram. Tiveram. A gente precisa entender essa relação. O mundo mudou.
O ambiente mudou. O relacionamento mudou, o ambiente mudou, a família mudou. Nós não temos mais aquelas grandes famílias tradicionais. Hoje você fala, que família que existe? O que é família? Mas esses pais que tiveram essa educação há 50 anos atrás, eles conseguem manter os princípios, conseguem transferir a educação que eles tiveram, o aprendizado que eles tiveram para os seus filhos hoje, para os seus filhos e os seus netos? Acredito que uns 50% conseguem. A porcentagem. A dificuldade são os filhos e os netos absorverem essa educação, é isso? É verdade. Acho que deixa eu entrar nessa conversa. Acho que tem uma coisa importante para a gente falar, que antigamente os pais tinham certeza que o que eles ensinavam para os filhos, aquilo era cristalizado e garantia o bem-estar e um futuro, a felicidade do filho. Meu filho, com a educação que eu tenho, com o exemplo que eu dou, que o mais importante, como o mais falava, importante é o exemplo. É o exemplo que a gente tem diante da vida, o filho vai absorvendo e vai convivendo, e vai aprendendo e vai reproduzindo. Os exemplos são os mesmos dos pais de 50 anos para cá? Algumas coisas, mas eu acho que mudou tudo demais. O ambiente externo. Tudo, mudou tudo. E hoje a influência que as outras pessoas têm sobre os filhos da gente são muito grandes. A gente não tem mais garantia de que aquilo que eu ensinei, o meu filho vai lembrar lá fora. Então é isso que eu acho que é importante a gente, como pais, como psicólogos, como pedagogos, psicopedagogos, educadores, ter claro de passar para as pessoas, olha, relembrem aos filhos a importância do respeito ao outro. Relembre ao filho que quando ele estiver em dúvida para fazer alguma coisa, faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Relembre ao filho que o que ele acha que é ruim para ele não deve fazer para o outro. É importante então, o pai, essa é a obrigação então, dos pais. Isso a gente aprendeu, nossos avós passaram para os nossos pais, nós passamos para os nossos filhos. Só que a sociedade tem uma série de artimanhas e de fatores, muitas coisas interferindo, a mídia, a internet hoje. A internet vamos dizer assim, influencia de uma maneira às vezes negativamente. É fácil o adolescente ter acesso a uma segunda opinião. A uma segunda opinião e às vezes uma segunda, uma terceira opinião. E essa opinião às vezes é mais forte, mais ela tem o seu peso, e bota ele em dúvida. Agora, se a gente der um parâmetro, olha filho, na dúvida é isso aqui, talvez a gente organize um pouco mais. É nossa obrigação, é obrigação dos pais, como também educadores dos seus filhos, preservar esses princípios. É isso? Sim, e reprisar, e recolocar, não perder a oportunidade de orientar e falar para o filho, sabe, é engraçado, tem gente que fala assim, filho, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher, você tem dois caminhos, o do bem e o do mal. Eu falo que a gente não tem que dar esses dois caminhos, não. Então, meu filho, você só tem um caminho, que é o do bem. Não pode ser muito democrático. Sabe, para isso não pode não, você não tenha dúvida, você tem que sempre que estar do lado de quem está com a verdade, de quem está com o amor, de quem está com o bem. Você sempre sabe olhar numa situação o que é o bem e o que é o mal. E o teu caminho é o do bem, você não tem livre-arbítrio para isso não. A gente está conversando sobre a importância do equilíbrio dentro do relacionamento familiar. No próximo bloco, a gente continua. Estamos de volta ao programa Circuito Uberlândia. Nós estamos aqui com a Maria Irene, com a Marcionila, com a irmã Ilar. Irene, a sua opinião, a gente estava comentando agora mesmo sobre a diferença dos princípios antigos com os princípios de hoje. A gente queria a sua opinião. Então, enquanto vocês falavam, eu estava pensando, imaginando. O homem, ele é sim um ser circunstancial.
E nós não podemos esquecer, ele é histórico e ele é cultural. E a história muda e a cultura muda. Consequentemente, a constituição familiar também muda. Né? Se defrontarmos aí o modelo de família, daquela família patriarcal em que o pai era autoridade e ele orientava e ele determinava e tanto a esposa quanto os filhos obedeciam. Esse autoritarismo, a gente está falando de 30 anos atrás, 30, 40 anos. Eu acho que até um pouco mais, né, Luiz Cláudio? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse modelo de família, atualmente ele eu nem vou dizer que não existe, mas ele não vigora. Né? Atualmente nós temos diferentes modelos e configurações de grupo familiar. E como que o ser se constitui nesse grupo? Ele se constitui nas relações que ele estabelece nesse grupo, mas que também não é mais só no grupo familiar. É uma identidade que se faz também fora do grupo familiar devido a essas mudanças que nós estamos vivendo, nessa globalização em todos os sentidos. Então, não dá mais para pensar que somos os únicos responsáveis pela formação dos nossos filhos. Mas, Irene, né? Antigamente a criança ou adolescente também tinha acesso a esse mundo externo, à família dele. Mas era, Luiz Cláudio, um mundo externo diferente desse mundo externo de hoje. Né? Menos informação. Menos informação, e se você vamos dar um exemplo simples, que é a internet. Né? Então, você abre a internet, você abre a porta do mundo, para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, assim, são várias as referências que o sujeito tem hoje para construir a sua identidade, para se constituir como pessoa, para formar o seu caráter, né? E a família é uma das referências e que deve ser a referência mais importante. E eu acho que é aí que está o problema, porque a família ela não está conseguindo exercer esse papel de ser a referência mais importante. É nesse sentido que eu digo que a família ela tem encontrado, ou os responsáveis pela família, essa dificuldade de ser essa referência forte que a criança precisa ter, né? E você concorda que a criança ainda precisa dessa referência forte? Ela precisa. Ela precisa do símbolo do pai, do chefe de família. Ela precisa definir os papéis de pai, mãe. Ela precisa do símbolo da figura de autoridade. E quando eu falo autoridade, eu não estou falando de autoritarismo, que são duas coisas distintas, né? Mas a figura referência, aquela que serve de referência para os seus momentos de angústia, que todo mundo tem, de insegurança, que todo mundo tem, de medo, que todo mundo tem. Então, onde ela se ampara? O que eu tenho assistido aí e analisado é que a família também precisa de ajuda, que muitas vezes a família não orienta e ela não se constitui essa referência que ela precisa ser, porque ela não sabe como fazer isso. Os pais às vezes não sabem como fazer isso. Na psicopedagogia a gente lida muito com isso quando recebemos as crianças lá com dificuldades de aprendizagem, precisa reeducar dificuldades de ordem emocional. Então tem muitas coisas que que não tem como você resolver com a criança se você não resolve com a família. Né? Marcionília às vezes lidar com isso também. Eu poderia então, é importante a gente comentar dentro dessa questão sobre o equilíbrio dentro da família entre o casal. Por que esse equilíbrio se altera? Por que as famílias estão assim tão atropeladas, né? Na verdade, eu acho que o consumismo faz com que a gente, essa sociedade que a gente vive de querer ter... Passou a ser uma sociedade consumista. Sabe, é tão grande que a gente tem que trabalhar mais para ter mais, para comprar mais, para fornecer mais, como se a gente tampasse os buracos afetivos que nós estamos vendo fabricados nos nossos filhos com as coisas. E com isso, trabalhando tanto no seu o que você tem? Você tem até aquela coisa que o almoço em família... Marcionília, foi desinventado. Não sobra tempo. Não tem tempo. Você está na mesa, quando você consegue juntar a família para uma refeição, a televisão está ligada porque você tem que se antenar, você tem que estar acompanhando o que está acontecendo. O computador está ligado em função dos e-mails. Tem gente que come com o telefone do lado. Então, isso tudo quebrou aquele... olhar, se percebe, seu filho está comendo, mas ele está triste, o que é? Mas se está tendo tempo de olhar, ver se seu filho está... E o que a gente pode fazer... Está comendo? Teu filho está engordando, mas o que teu filho comeu hoje? Como é que ele come? Come depressa? Está mastigando muito? Está mastigando pouco? E o que a gente precisa fazer para ajustar isso aí? Essas coisas, eu acho. Esse contato afetivo,
reinventar, a gente precisa recuperar isso. Esses valores, sabe? Uma coisa que eu acho importante é que eu mesma faço isso, a minha família faz isso, que de sábado a gente a semana inteira não almoça junto e no sábado ainda eu vou para um restaurante. Uma coisa que eu tenho tentado resgatar é, pelo menos no fim de semana, a gente almoçar e jantar juntos. Essa palavra é muito importante. A gente tem que resgatar o convívio familiar. Os princípios antigos. Estar em volta da mesa, eu lembro que sem a televisão. Antes, nós íamos muito ao clube com os pais, com os amigos, com o grupo dos pais. Eu era criança, eu lembro disso. Era uma festa, assim, fim de semana, sábado, meio-dia, a gente já estava no clube, sábado à tarde, hoje domingo. Você nem sabe quem são os amigos dos seus filhos. Mas nós temos a obrigação, como pais, de resgatar isso. A menina adolescente tem o mundo dela no quarto dela. O menino tem o mundo dele no quarto dele. A mãe e o pai ficam sentados vendo televisão e não sabem o que está acontecendo no quarto com as crianças. A solução é o diálogo. O diálogo, e a responsabilidade ainda é nossa e sempre será nossa, dos pais. A família, né? Verdade. A referência. O diálogo, a partilha, a palavra é importante, o filho escutar o que o pai fala, o pai escutar o filho. Não tem hoje a escuta. Então, ninguém quer escutar ninguém. Quando eu disse que assim, não devemos responsabilizar também, porque às vezes a forma como falamos joga um peso muito grande sobre a família, né? Sobre os pais? Sobre os pais, principalmente. Muitos não fazem porque realmente não foram orientados sobre como fazer. Eu digo, né, que nós nascemos filhos. E somos uma das espécies mais dependentes quando nascemos, né? Aprendemos a ser alguma coisa, aprendemos a ser professor, aprendemos a ser psicólogo, aprendemos a ser pai, a ser mãe. Esse papel nós vamos construindo conforme a nossa trajetória e as experiências que a vida nos proporciona. Né? Então, o filho também não vem com manual, né? Então a gente precisa aprender a lidar. Agora, somos capazes de fazer isso, né? E podemos fazer isso. Agora, é muito importante a gente entender dessa responsabilidade, que a gente tem que tomar essa ação. E que ela é nossa. Isso não pode ficar solto. Isso. Essa responsabilidade, ela é da família. Então, e a família pode fazer isso. Quando eu digo que às vezes não faz por falta de orientação ou por não saber como fazer, mas ela pode aprender a fazer isso. E deve fazer. E deve. Eu vejo aí que a escola pode contribuir, que os educadores podem contribuir, a escola ser mais próxima da família, no sentido de orientar essa família sobre como lidar, sobre ter esse olhar, essa escuta mais atenta para o seu filho. Porque os filhos, eles pedem referência, eles pedem limites para os seus pais, né? Só que ele não chega e pede, não é assim um pedir explícito. É implícito, é um pedido que às vezes ele vem implícito num ato de agressividade, ele vem implícito os pais têm que entender. De diferentes formas, e os pais precisam fazer essa leitura. O que está na entrelinha ou nas entrelinhas do comportamento do filho, né? Então ele precisa ser um interlocutor realmente com o seu filho. E o pai precisa entender da sua obrigação na hora certa, o que o filho dele está tentando mostrar para ele. E ser sensível a isso, eu acho que é o primeiro caminho, porque é afetivo, isso é sentimento, isso é subjetivo. Os pais deveriam ser mais sensíveis. Né? Não tem uma cartilha assim, como ser pai. Como ser mãe, não existe essa cartilha, porque eu brinco e falo que é o caminho do coração mesmo. Então é um vínculo que você vai construindo, compartilhando com o outro mesmo, né? Só que você tem que ter essa sensibilidade. A importância do que a irmã Ilar comentou, o diálogo. O diálogo. Tem que haver o diálogo para despertar isso tudo. Estar mais sensível, estar para o outro. Mais receptivo. Porque, como está sendo colocado, às vezes a família, o pai ou a mãe, ele não está para o seu filho. Às vezes eles não estão nem um para o outro. A gente está discutindo a importância do equilíbrio dentro das relações, dentro de casa, entre os amigos. A gente vai para o próximo bloco, não saia daí.
De volta ao programa Circuito Uberlândia, eu estou aqui com 3 convidados especiais, a Irene, a Marcionila e a irmã Ilar. Um prazer enorme estar com vocês 3 aqui. Eu queria discutir um pouco agora a questão do limite. Isso está em discussão nos tempos de hoje, que antigamente as crianças e os adolescentes tinham mais limites. O que aconteceu com eles? Ou o que aconteceu com nós, pais e educadores? Posso falar? Pode. Eu acho que os limites sempre foram estruturadores da mente humana. A criança aprende o limite quando ela aprende o não, que é o primeiro conceito abstrato que a criança absorve, que ela adquire aos 2 anos de idade. Em torno de 1 ano e 8 meses a 2 anos de idade. Então é importante os pais saberem que se ele quer ter um cidadão consciente, responsável, se ele quer ter menos preocupação e menos trabalho com seu filho, comece ensinando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O limite. Então, o limite. Isso não pode balançar a cabeça, mudar o tom de voz, mexer o dedinho, ser firme com o bebê, com a criança, sem bater, sem agressão. Quem bate para ensinar, ensina a bater. Então você limita falando, isso não pode, isso não está certo. Então é muito importante que isso vai estruturar essa criança, esse cidadão. E essas primeiras frustrações, por mais paradoxal, contraditório que pareça, é a família que proporciona, é quem ama que proporciona. Né? Então, quem ama protege, e muitas vezes para proteger, proteção não é sinônimo de permissividade, não é. Em alguns momentos você realmente dizer não, em alguns momentos você ser duro, você ser contrário, né? E isso é muito importante, essa referência que a família precisa dar, ela é importante. Caminho. Isso, e como você dizia, se ele não encontra isso dentro de casa, ele vai buscar em outros contextos, ele vai buscar no grupo de amigos, numa liderança, que não é a liderança da família, mas é uma liderança, às vezes, de um amigo. É uma segunda opinião. É uma segunda opinião. De uma pessoa respeitada entre eles, entre os adolescentes. E às vezes respeitada não por traços positivos. Porque a liderança, ela pode ser exercida de forma negativa também. Conquistou a confiança dos amigos, isso, não é? Isso. Então, é importante que essa família, ela seja uma referência, ela consiga colocar limites. Ética e moral não cai de moda. Não sai da moda, nunca, né? Como a gente está dizendo, acho que são pilares da civilização. E quando a gente vê esses pilares aí balançando, a gente assiste a tudo isso que nós estamos assistindo aí, que, né, essa falta de harmonia, essa falta de respeito, essa falta de cooperação com o seu próximo. Isso entra no equilíbrio familiar. E é a nossa obrigação fazer prevalecerem esses pilares antigos, né? São as colunas, né? As crianças têm que cultivar as virtudes. Voltar a conversar sobre compaixão, respeito, solidariedade, diálogo, ética, moral, diálogo é importante. Limites, é isso. Não é? Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. É um prazer e uma honra enorme estar aqui. Eu gostaria de deixar o último depoimento de vocês, alguma coisa que vocês queiram passar, um recado para quem está assistindo a gente. Bom, eu agradeço em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui, de rever Mãe Ilar, rever Marcionila. Muito bom conversar sobre esse assunto que nos diz respeito, né? Como mãe, como educadora. E agradecer realmente a oportunidade, convocar todas as famílias aí para uma reflexão. Reflexão e ação, porque a gente só ouvir, pensar e não agir, né, as coisas se perdem. Então, assim, reflexão e ação. E boa sorte para todos. Muito obrigado. Muito amor, muito diálogo, muito carinho, sintonia de pai e mãe, olhar o filho, essas coisas básicas. E é por essa razão que a gente está aqui hoje, o amor, compartilhar, a palavra é compartilhar as coisas boas. E saber escutar.
Saber É escutar. muito difícil hoje a gente encontrar pessoas que queiram escutar, não é? É verdade. Nesse atropelo da vida, não é? As pessoas não têm tempo para sentar, conversar, dialogar. O que você está sentindo? Como é que foi seu dia? As coisas corriqueiras da vida prática O são marido tem que importantes. escutar mais a mulher, tem que observar mais a mulher, escutar e observar mais de perto os filhos. Não é verdade? Sentir mais os filhos. E os Elogiar. filhos, os pais também. Elogiar. Porque os filhos também não têm tempo de conversar com os E pais. os filhos com os pais também. Estar mais presentes, não é? Às vezes os pais querem conversar, mas o filho não para em casa. Buscar o filho, trazer o filho mais para perto da gente, não Perto, é? Eu acho que a conversa foi muito produtiva, é exatamente o que a gente queria passar. Passar o caminho, não é? Passar uma coisa positiva, mostrar realmente o caminho que deve ser seguido pelos pais e pelos filhos, dentro dessa relação em busca do equilíbrio familiar, não é? Eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês três. O programa Circuito Uberlândia fica por aqui. Tenha todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa.